Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 36 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E nesse estudo de hoje nós entraremos no mundo da equalização, uma edição indispensável ao fazer uma mixagem ou uma masterização. E é este um assunto de tanta importância que aqui no canal existe uma gama de estudos sobre a arte de equalizar, assim também como equalizar individualmente cada instrumento. E uma parte crucial durante o processo da mixagem fica por conta da equalização, pois é somente através desse processo é que conseguimos dar uma maior sonoridade ao áudio, assim também como evitar cancelamento de fase e até mesmo aproximando e afastando uma peça dentro do palco sonoro. E não é surpresa para ninguém que este é um dos principais motivos que na fase de masterização encontramos o nosso maior impasse. E eu posso afirmar que 80% dos casos dos problemas que encontramos lá na etapa de masterização se passa em razão da equalização feita na mixagem. Então ali você vai precisar fazer vários ajustes corretivos de equalização, seguido por uma compressão para ajustar justamente essa equalização que nós devemos fazer para consertar todo esse problema que foi feito lá na mixagem. E como diz um sábio ditado popular, que o mal deve ser cortado pela raiz. Assim já podemos deduzir que a raiz do nosso mal se passa no processo de mixagem e é justamente nesse ponto que iremos convergir. Uma coisa que sempre fazemos é procurar usar o equalizador para encontrar aquela melhor sonoridade ali para cada instrumento do projeto. E isso é algo que só o tempo que consegue nos curar desse vício. Embora realmente existe caso que temos uma mixagem difícil ali em sonoridade e assim não podemos fugir desse artifício. Isso, lógico, que vem em razões de projetos sem uma pré-produções, que ali tem escolha de instrumentos que mascaram o tempo todo dentro da mix. Mas quando se trata dos projetos normais, o nosso pior pecado sonoro se passa por negligenciar uma palavra que é o âmago do nosso tema de hoje, que é a palavra hierarquia. Se fizermos um estudo sobre as principais empresas que estão há século aí no mercado, nós vamos ver que esse sucesso é simplesmente porque essas empresas adotam como base a hierarquia. Veja, por exemplo, o caso das Forças Armadas, Igreja Católica e etc. E se você olhar bem, você vai ver que uma mix é como uma empresa, que ali nós temos várias peças com a intenção de levar o ritmo e a mensagem de uma canção, ao sucesso para frente. E ali, cada peça, cada instrumento tem o seu papel para conseguir esse intento. E é nesse ponto é que erramos e o que acaba repercutindo lá na masterização, pois esquecemos que cada peça tem o seu papel ali próprio para o sucesso geral de todo o contexto. Então, tendo a mix como uma empresa, o que acontece ali? Na mix nós temos várias peças com a intenção de levar o ritmo e a mensagem de uma canção ao sucesso, onde cada peça vai ter o seu papel. E é nesse ponto é que erramos, que acaba repercutindo mal na masterização, pois esquecemos que cada peça tem seu papel para o sucesso geral. É como na empresa, já imagine lá se o dono da empresa pega para o RH e fala assim: olha, vou promover a todos os funcionários da nossa empresa ao cargo de gerente. O que ia acontecer? Essa empresa, logicamente, que ia falir no mesmo dia, porque não ia produzir nada, só iria ter ali gerente. E é justamente isso que fazemos com nossa mix. Nós promovemos todas as peças à peça principal. E no áudio, quando queremos promover uma peça ou dar mais destaque, o que nós fazemos? Usamos o equalizador, onde o equalizador lá na empresa tem um papel de RH, que não é o RH lá na empresa que tem o poder de dar promoção, despedir, observar se os funcionários estão cumprindo ali o seu papel dentro do ciclo da empresa. A mesma coisa é o equalizador, ele é o RH da nossa empresa, ou seja, da nossa mix. Então nós temos que nos libertar desse vício de queremos dar promoção a todos dentro da mix, ou seja, usando o equalizador. Assim, quando começarmos a editar uma mix, a nossa primeira prioridade é definir o papel de cada peça dentro da hierarquia
hierarquia que a música pede. Você vai observar qual as peças que merecem mais atenção, porque às vezes ela está com uma sonoridade ruim, às vezes devido à captação, ou instrumento que era de péssima qualidade, e tendo cuidado de que esta acentuação sonora não interfira no seu papel dentro do contexto. Ou seja, o que faz esse violão aqui? Ele faz o papel de solo, é uma base de primeiro plano, ele é uma base de segundo plano, ou etc. Então você vai ver qual é o papel para você não ir promovendo. E como eu disse, é o equalizador que vai reforçar a sonoridade dentro da perspectiva da peça no contexto. Por quê? Quando você acentua a peça, você está dando a ela o quê? Uma promoção, ou seja, trazendo ela mais para frente, né, dentro dos cargos da empresa. Então, você usou o equalizador, logicamente já tem que pensar, estou trazendo essa peça para frente, estou promovendo. Então já podemos deduzir que o uso indiscriminado do equalizador acentuando a sonoridade é a razão que quando chega lá na masterização ele está turva e sem definição, onde nós vamos ter que usar de novo o equalizador para consertar um erro que deveria ser evitado lá na mix. Então muitos que vão fazer a masterização chegam e falam, devolve lá e falam, camarada, resolve isso aqui que está muito ruim. E reitero que uma empresa, assim como a Mix, só funciona bem quando todos cumprem o seu papel. Assim, na Mix, tudo também será perfeita quando cada peça vai cumprir somente a sua função, ou seja, todas as peças vão estar ali alinhadas dentro do palco sonoro, cada um fazendo a sua função, nem mais nem menos. Então, assim, procure deixar as promoções para as peças de linha de frente, como vocais e instrumento solo. Aí sim, você vai dar um tratamento corretivo com o equalizador para aprimorar, para ter a melhor sonoridade, porque ele está ali na linha de frente. Tu imagina um gerente, né, de uma firma, todo sujo, todo largado ali representando a firma. Se ele representa todo esse contexto, ele tem que estar bem apresentado. Então você vai fazer realmente uma equalização com uma preocupação especial com essas peças que estão ali na frente. Lembrando que as outras de base estão para ajudar nessa empreitada. Guarde isso na sua cabeça. A equalização, menos é sempre mais. Bote na sua cabeça, ou seja, quanto menos equalização você usar, mais natural, logicamente, vai ser o som final. Use, na maioria da edição, o corte para abrir espaço para outra peça, impedindo assim que aquela peça avance para o espaço do outro, para o papel da outra peça. Esse que é o grande problema, que as peças começam a avançar, ela quer promoção, né? E começa a invadir o papel da outra. Então não faça os cortes necessários para deixar com que a peça se cumpra somente o seu papel. E para finalizar, vou deixar uma pergunta. Por que os primeiros discos de vinil, como música e ritmo, foi escolhido gravar orquestra? Deixa aí nos comentários. Hoje eu trouxe esse bate-papo porque eu tenho recebido muitos e-mails com alguns projetos, e eu vejo que um dos grandes problemas é isso, né? São projetos que as peças estão todas ali promovidas e que deturpa na masterização final. Então eu creio ser desnecessário continuar falando. Eu peço que você avalie o que foi dito aqui, deixe nos comentários a sua experiência prática. Se esse estudo lhe acrescentou algo ao seu conhecimento, não deixe aí de deixar o seu like. Caso possa, se ferir ou seja membro, me ajude, gente, na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente. Vou agradecer a você pela sua presença e vou lhe aguardar aqui para o próximo estudo, querendo um bom Deus. Um forte abraço.